Queridos, graça e paz. Amém. Amém. Parece que só tinha 3 pessoas aqui. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, nós começamos. Flavinho, bota aquela adoração profética. O tecladista cansou, a mulher, cara. E a gente agora coloca, por favor. Nós começamos domingo passado, irmãos, falando sobre o que fazer para não anular o poder da nossa oração. Porque, queridos, a Bíblia diz que, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não vamos reler, mas está lá em Tiago 5, do 16 ao 18, a Bíblia diz que, que a oração do justo tem poder nos seus efeitos e nos seus resultados. Mas, então nós podemos perguntar por que nós oramos há tanto tempo, por tantas coisas, das quais não temos resposta, orações que fazemos e não experimentamos todo o efeito, todo o resultado poderoso que a palavra diz que a nossa oração deve ter. E eu queria começar dizendo, queridos, que nós olhamos muito para o que a Bíblia diz que nós podemos, para aquilo que nós temos. Mas, irmãos, para nós podermos e termos o que a Bíblia diz que nós podemos e temos, nós precisamos aprender a ser o que ela diz que somos. Não é verdade? Muitas vezes nós cremos no que a Bíblia diz que nós podemos, nós cremos no que a Bíblia diz que nós temos, e declaramos e profetizamos, e nos, cremos verdadeiramente naquilo, mas muitas vezes não experimentamos essa verdade. Muitas vezes o poder, aquilo que podemos e aquilo que a Bíblia diz que temos, não é palpável na nossa vida. Por que então, irmãos? Porque principalmente nos dias atuais se prega um evangelho superficial. Se prega um evangelho para encher a igreja, irmãos, mas infelizmente encher de gente vazia. Encher de pessoas que permanecem vazias, melhor dizendo, porque hoje, é muito atrativo você estar num lugar aonde se prega, você pode isso, você pode aquilo, Deus vai fazer em seu favor, você tem direito a isso, eu já vi gente dizer, você tem direito, a palavra te dá direito a isso, você pode cobrar de Deus. Louco homem, que assim fala. Quem somos nós para cobrar alguma coisa de Deus, irmãos? Não é verdade? Então, mas essa pregação atrai. E nós somos conduzidos, irmãos, por um vento de doutrina enganosa e superficial, que nos diz apenas o que nós podemos, o que nós temos, mas não nos ensina a ser o que a Bíblia diz que somos. Logo, se o que podemos e temos é para o que somos, se eu não for, correto? Se eu não for, eu não vou poder nem ter. Eu viverei, a minha vida inteira levado por um vento de engano, de uma doutrina enganosa. Então nós primeiro somos chamados, irmãos, não para ouvir o que temos e o que podemos, mas para ser o que precisamos ser segundo a Bíblia, para então experimentarmos o que ela diz que podemos e que temos. Amém? E partindo dessa premissa, dessa ótica, eu queria que nós olhássemos juntos para essa direção. Porque se a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, há poder na oração do justo, e eu não estou experimentando poder como resultado da minha oração, através da minha oração, se eu não estou podendo o que a Bíblia diz que eu posso e não estou tendo o que ela diz que eu tenho, irmãos, é porque fatalmente eu não estou sendo o que ela diz que eu devo ser. E resumidamente, para a gente pegar o fio da meada, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. E nós dizemos, eu sou justo. Não é verdade? Mas, irmãos, o que é ser, como é o melhor dizendo. O que é você já sabe, mas como é ser justo de Deus? A Bíblia diz em Hebreus 10, 38 que o justo viverá pela... Vamos fazer isso junto? Vamos pregar junto? Eu quero que você ministre também a minha vida. Eu estou sendo
edificado pela palavra, amém? Então o justo viverá pela... Ele é ligeiro, ele já colocou, facilitou, né? Mas o justo viverá pela fé, amém? Então, irmãos, mas o que é viver pela fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu queria, sabe, se for preciso, a gente vai passar alguns domingos com essa palavra, mas eu queria que nós entendêssemos isso com clareza e tornássemos isso em ação na nossa vida. Irmãos, ouvir é diferente de escutar. Escutar é quando o seu aparelho auditivo está funcionando perfeitamente. Você pode estar numa mesa com 20 pessoas conversando, você está escutando todo o zumbido da mesa, palavras aleatoriamente, sabe, que você vai ouvindo, mas você só está ouvindo a pessoa que está conversando do seu lado diretamente com você, correto? Então, pega essa visão, queridos. Ouvir é dar atenção e obedecer, amém? Você mesmo num lugar com 20 pessoas conversando, você percebendo a energia, a alegria daquele lugar, né? Imagina um almoço em família, menino gritando, correndo, prato caindo, talher, eita, copo virou na mesa. Você está escutando tudo aquilo, mas você está ouvindo só a pessoa que está do seu lado dizendo, puxa, você lembra daquele dia, e você está interagindo com ela, amém? Então ouvir não é apenas estar na igreja, queridos, sabe, e ouvir o som da minha voz, anunciando a palavra que o Senhor nos deu. Não é o som apenas, não é o seu aparelho auditivo está funcionando. Ouvir é você tomar essa palavra, abraça ela, colocar ela nas tábuas do teu coração, é deixar ela mudar a tua maneira de pensar, amém? É dar atenção e obedecer. E o que é obedecer, irmãos? Obedecer é transformar em ação, é transformar essa palavra, a palavra de Cristo, em comportamento, em atitude, em maneira de viver, correto? Está me entendendo? Se não tiver, diga, viu, meu diácono? Diga, coxa, que a gente fala. Então, irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver feito um louco, desvairado, inconsequente, que espiritualiza tudo, que tudo é sobrenatural, sabe? Tem gente que é assim, irmãos. Eu conheci o testemunho de uma pessoa que começou com uma ferida na perna, e as pessoas diziam, irmã, vá no médico. Não, Jesus vai me curar. Irmã, vá no médico, Jesus vai me curar. Irmã, vá no médico, Jesus vai me curar. Essa ferida virou um câncer, essa pessoa morreu. Sabe, irmãos? Porque é espiritualizado. Isso não é viver pela fé. Isso é viver de forma inconsequente, insensata. Sabe, viver pela fé é viver pela palavra. Então entenda, o justo viverá pela fé. Se você quer experimentar poder, ou seja, você quer ter o que a Bíblia diz que você tem, poder o que ela diz que você pode, você precisa aprender a ser o que a Bíblia diz que você é. E se a Bíblia diz que há poder na oração do justo, para a sua oração ter poder, você precisa aprender a viver como verdadeiramente como justo, a ser achado como justo em Deus, amém? Então o justo viverá pela fé, e a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não é apenas escutar tudo que é pregado, toda palavra que é lida, todo post que é botado no seu WhatsApp ali, aqueles bom dia com Jesus, que muitas vezes tem um bocado de heresia, sabe? Um bocado de, meu Deus, flagelo teológico ali, que deixa para lá, mas tudo bem. Aí você fica se alimentando de bolacha, de migalha, irmãos. Sabe, você lê aquilo ali e acha que está fazendo muita coisa. Interessante que um dia eu fui perguntar a um irmão, sabe, se ele estava lendo a Bíblia. O irmão disse, não, pastor, diariamente, olha, eu não abro mão da minha leitura diária. Eu digo, você já leu a Bíblia esse ano? Você começou? Não, todos os dias, desde o dia 1º de janeiro. Eu digo, qual livro você está? Disse, não, não é exatamente assim, eu leio todo dia um negocinho que eu recebo no zap. Oi, meu santo, aleluia. Então, queridos, veja, ouvir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é apenas escutar. A fé é você pegar aquilo, pegar a palavra de Deus que foi ministrada na sua vida, sabe, dar atenção a ela e obedecê-la, ou seja, transformá-la em prática. Porque, irmão, se você apenas escutar tudo que a gente vem pregando aqui há alguns anos e você não transformar em atitude, Tiago diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é como alguém que se olha no espelho
sai e logo se esquece da sua própria imagem. Você que se ajeitou tanto, pintou o cabelo, botou gel, deu um grau para vir para a igreja, você não lembra mais do que você viu no espelho. Amém? Então, queridos, quem não obedece, quem apenas escuta, sabe, mas quem ouve a palavra de Deus e não realmente dá atenção e obedece, não vive pela fé. Logo vai orar e não vai experimentar muita coisa. Eu fico repetindo, irmãos. Mas sabe para quê? É para você não esquecer. Isso é uma estratégia que Deus dá. O justo viverá pela fé. Mas viver pela fé é viver pela palavra. E a fé vem pelo dar atenção à palavra e praticar. Se você pode passar a vida escutando. Eu estive num lugar, eu já fui de uma igreja onde as pessoas diziam assim: olhe, a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouça a palavra o tempo todo. O que eu mais vi era gente que estava lavando o prato ouvindo pregação, dando banho no menino ouvindo pregação, tomando banho ouvindo pregação, comendo ouvindo pregação, varrendo a casa ouvindo pregação, e a vida não mudava 1 milímetro. Porque estava apenas escutando, irmãos. A atenção estava voltada para os seus afazeres, amém? Então, ouvir a palavra de Deus é ser ministrado por ela, sabe? Tomar aquela palavra para si e gastar-se todos os dias para transformá-la em ação, para transformá-la em atitude, amém? Então, assim é a vida do justo. Assim é a vida de alguém que vai brilhando mais e mais até alcançar a estatura do varão perfeito. Tiago 5,15, a Bíblia diz assim: a oração da fé curará o enfermo. Veja, cura é poder da oração, amém? É poder que se experimenta através da oração. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a oração da fé. Então não é a oração apenas que eu faço dizendo que creio. É a oração de alguém que ouve a palavra de Deus e a pratica. De alguém que é operoso praticante da palavra de Deus. Amém, queridos? Vocês estão tão quietinhos hoje, assim. Está todo mundo aí? Né? Amém. Dê uns aleluia de vez em quando, porque senão eu penso que a igreja foi arrebatada e eu fiquei. Então está repreendido. Sabe, irmãos, então, rapidamente, veja, o poder da oração não está apenas na eloquência com que eu oro, nas palavras, sabe, que eu declaro, não está na maneira como eu falo. O poder da oração, irmãos, ele vem da maneira como eu e você vivemos, sabe, do coração que revelamos com as nossas atitudes. Porque as palavras, eu disse isso no passado, não impressionam a Deus, mas sim aquilo que a nossa vida revela no nosso dia a dia. Amém? Que vai, se você quer impressionar a Deus, irmãos, pratique a palavra, não apenas fale bonito. E nós dizemos aqui o que eu vou resumir, não vou dar referência não, para a gente correr aqui para entrar no. Porque, irmãos, o muito falar ele não faz com que a nossa oração seja ouvida. Amém? Jesus disse: vós quando orardes, não fazeis como os gentios, que pelo seu muito falar acham que serão ouvidos. Tudo isso, falar muito é vã, falar muito sem viver a verdade da palavra é apenas vã repetição. Sabe, irmãos, e as nossas atitudes, elas são refletidas na nossa oração. O que Deus está vendo de nós na nossa oração. A forma como nós vivemos, ela vai refletir naquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos, irmãos, pode até impressionar a igreja, mas não a Deus. A forma como você ora pode até encantar algumas pessoas, sabe? Pode até mexer emocionalmente com algumas pessoas, mas não impressiona a Deus. E não traz resposta, não revela poder, se a sua vida não for verdadeiramente a vida de um justo, a vida de alguém que vive pela fé, ou seja, que vive em obediência à palavra do Senhor. E nós começamos falando, eu dei o exemplo, está lá em Lucas 18, do 9 ao 14, Jesus fala, ele traz como exemplo o fariseu e o publicano. O fariseu, veja, ele refletiu no momento da oração a sua postura de vida.
Ele disse: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esses homens. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, aquele homem se apresentou a Deus como alguém especial ou digno de algo diante do Senhor. Enquanto o publicano para o qual Jesus apontou, a Bíblia diz que ele se recusava a olhar para o alto. Ele reconhecia que a justiça dele diante de Deus não passa de trapo de imundície. É o que a Bíblia diz. A justiça do homem diante de Deus, da justiça de Deus, não passa de trapo de imundície. E aquele homem disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pobre, pecador. Então, queridos, aquele homem viveu o que Jesus disse. Ele humilhou a si mesmo e ele foi exaltado por Cristo. A Bíblia diz: quem vocês acham que teve resposta? Quem vocês acham que saiu daquela oração justificado? Aquele que se exaltou, que se achava melhor que os outros? Ou seja, aquele que no momento da sua oração mostrou que a sua vida era regada por soberba, um homem altivo? Ou aquele que disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pobre e pecador? Sabe, irmãos, então, quem foi justificado? E Jesus disse: foi este o que pediu misericórdia, e não o altivo. Mas cada um no seu momento de oração refletiu o coração, refletiu a forma como vivia. Se Jesus se impressionasse, se Deus fosse impressionado com palavras bonitas, irmão, ele ia justificar o fariseu e não o publicano. Amém? Então nós precisamos cuidar do nosso coração e da forma como vivemos, para que na nossa oração o Senhor olhe para nós e disse: é justificado. Esse é justificado. E derrame poder e unção sobre nossas vidas, como resposta das nossas orações. Amém? Então, queridos, existem algumas posturas, e para você entender que o justo, sabe, vive da fé, e viver pela fé é obedecer a palavra, é ouvir e praticar a palavra. A Bíblia nos ensina algumas posturas que se nós adotarmos elas, a Bíblia nos mostra algumas posturas que podem anular a nossa oração. Então muita gente, por não conhecer a palavra, não obedecer a palavra, está orando em vão por muita coisa. Sabe, queridos, e eu queria começar hoje falando dessas posturas, de posturas que a Bíblia mostra, sabe, que nós devemos nos desvencilhar dela, que nós devemos mudá-las se tivermos agindo dessa forma. Por exemplo, ser cheio de razão em si mesmo e não buscar, ou seja, um homem altivo, ser soberbo, ser altivo, avocar para si toda a razão, sabe, e querer ter razão em tudo e não buscar conserto com as pessoas. Isso anula o poder da oração, porque um justo não vive assim. Um justo obedece à palavra de Deus. Coloca aí, por favor, meu filho, Mateus 5, versículo 23. Veja, Mateus 5, 23 diz assim. Veja como isso é sério. Irmãos, tem muita gente ofertando grandes ofertas que não estão sendo recebidas pelo Senhor. Eu já vi gente dizer: mas eu dou grandes ofertas, eu oferto de todo o coração, mas eu sei que o Senhor está guardando uma grande colheita, faz alguns anos, ainda não chegou, e o Espírito Santo me diz: não vai frutificar, não vai colher. E sabe por quê, irmãos? Porque está lançando no solo semente viva. O trigo só é reproduzido quando morre. E quando é que o trigo morre? É quando você aniquila o seu eu, você renuncia o seu eu e obedece a palavra de Deus. Então veja, assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. 24. Deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. Ou seja, a Bíblia diz: não coloque no gasofilácio não. Epa, deixa aqui no cantinho. Primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Queridos, entendam uma coisa: se você não viver alinhado com a palavra de Deus, nem a oferta que você entrega vai ser aceita.
Oferta, sabe, eu digo que dízimo traz proteção, oferta traz frutificação, prosperidade. Porque muita gente oferta e não prospera. Oferta é semente, dízimo é princípio, oferta é semente, e toda semente ela dá fruto. E porque muitas vezes a tua oferta não está dando fruto, porque muitas vezes, irmão, você está ofertando, mas você não perdoa ninguém. Você, sabe, você é cheio de razão em si mesmo. E se a tua oferta está sendo rejeitada, imagine a tua oração. É sério isso. Essa palavra bateu em mim assim, eu disse: Senhor, Jesus, a gente não ora no Espírito Santo, me ensina a obedecer, porque eu quero experimentar poder. É a palavra que Ele está nos dando, alinhando as nossas vidas, irmãos, para que nós sejamos o que a Bíblia diz que nós devemos ser, para então podermos tudo que ela diz que podemos, termos tudo que ela diz que temos, sabe? Então, queridos, veja, 25, por favor. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Irmãos, isso aqui, entenda uma coisa: toda a Bíblia, ela aponta para um lugar e uma pessoa. Ela aponta para o céu, para a eternidade e para a pessoa de Cristo. Tudo que a Bíblia mostra é uma visão, nos dá uma visão profética de como nós devemos viver, nos movimentar, agir para ser levados por Cristo a esse lugar. Amém? Para ser glorificado em Cristo e passar a eternidade nesse lugar. Toda a Bíblia aponta para um lugar, o céu, e para uma pessoa, Jesus Cristo. Então, queridos, quando esse texto diz aqui: entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Isso não se trata, sabe, de uma visão literal, aonde nós estamos andando fisicamente, nos movendo geograficamente para uma audiência que teremos contra alguém. Isso fala da nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Amém? Então eu e você estamos caminhando com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos adversários, aqueles que temos como adversários, para o mesmo lugar. O grande dia do Senhor, o dia do julgamento. Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz que todo arrependimento deve ser em vida, sabe? Enquanto há vida, há possibilidade de arrependimento. Então nós não podemos, esse texto diz: entre em acordo depressa, porque amanhã pode ser tarde. Então, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, enquanto você está vivendo, e a pessoa também, e todos caminhando para um só lugar, o dia onde nos apresentaremos diante de Jesus, e cada um receberá a sua sentença segundo as suas obras. Amém? Uns ouvirão: servo bom e fiel, seja bem-vindo, entra na alegria do teu Senhor. Outros ouvirão: nunca vos conheci. Mesmo tendo sido grandes ofertantes, grandes dizimistas, grandes pregadores, sabe, mesmo que tenham ganhado almas, que tenham feito tantas coisas, ouvirão de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Sabe, irmãos, então, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e deixa eu te dizer, isso aqui é muito sério, porque a Bíblia diz que às vezes nós achamos que nós somos os servos especialmente escolhidos por Deus, achamos muito valor em nós e nos achamos melhores que os outros, que somos especiais para Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz em Isaías, eu coloquei isso lá na frente, mas a gente vai agora, Isaías 54, do versículo, não bote não, Flávio, a gente vai ler depois. Isaías 54, do versículo 15 ao 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Sabe, no 15 Deus diz: eu sou quem criei o ferreiro, que forja o ferro, que vai dar aquela coisa. E ele diz: toda arma que for feita contra você não prosperará, e toda língua que se levantar contra você, em juízo a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. E a gente acha, irmãos, sabe, que isso dá autoridade somente a nós. Isso também dá autoridade a pessoas que às vezes, por nós nos acharmos cheios de razão, tocamos de maneira indevida nelas. Por isso a Bíblia diz: te conserta, porque você pode de repente acordar, abrir o olho, sabe,
e não está mais aqui caminhando para o tribunal. Você pode já estar diante do juiz, que após a morte segue-se o juízo. E a sentença é dura. Então veja, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. E essa cadeia é um lugar chamado lago de fogo, que não foi preparado para o homem, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é o lugar que o Senhor destinou para nós, mas aqueles que não viverem verdadeiramente como justos, que não obedecerem à palavra de Deus, além de não experimentarem poder através da sua oração nesse tempo, no tempo vindouro, não alcançará a eternidade com Cristo e receberá juízo. Bota 26 aí, por favor. Com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, a sentença será eterna. Então, irmãos, eu queria contextualizar isso aqui melhor com você. Veja, o texto bíblico, ele não diz assim: se você estiver errado, deixa a tua oferta, vai até teu irmão e te conserta com ele. A Bíblia diz: se o teu irmão tiver algo contra ti, porque Deus conhece o coração do homem, irmãos. Quando duas pessoas se conflitam, quando duas pessoas se desentendem, discutem, quando duas pessoas, sabe, se confrontam, ambas avocam para si a razão. E não se trata de quem tem razão, irmãos. Se trata de não atrair juízo, de não atrair condenação. Se trata, queridos, de não perder, sabe, todo o poder que a Bíblia dispôs para a minha vida e para a sua vida. Se trata de não deixar o diabo vencer. Amém, irmãos? Tem muita gente dizendo que é mais que vencedor, mas sendo vencido por Satanás todos os dias, orando em vão, orando em vão. Então, irmãos, não se trata de quem tem razão, porque quando nós nos desentendemos com alguém, ambos avocam para si a razão. Se você apontar para mim alguém, sabe, que magoou você, que você, sabe, rompeu relações, que você não quer aproximação, alguém que contendeu com você, que te feriu de alguma forma, e você vai contar uma história, sabe, avocando para você, mostrando em você a razão. Se eu procurar essa pessoa, ela vai apresentar uma versão na qual ela tem razão contra você. Mas ambas estão sendo vencidas por Satanás. Então não se trata de ter razão, se trata de não ser derrotado pelo inferno, se trata de não perder o poder que a Bíblia dispôs para que nós usufruamos dele. Amém, queridos? Então, por isso que o texto bíblico diz: se o teu irmão tem algo contra ti, não interessa quem está certo, o Espírito Santo não interessa quem tem razão. Não importa quem tem razão, que enquanto vocês discutem, um querendo ter razão sobre o outro, o diabo está roubando de vocês as experiências, sabe, todo o poder, todo o fruto que foi colocado à disposição de vocês. Então, irmão, não é tempo mais de ser bobo, de ser menino, sabe, de avocar para si a razão. Porque eu já vi gente orando: Deus sabe que eu estou certo, mas mesmo estando certo, tem alguém que também se acha certo contra você. E a Bíblia diz: vai até ele, te conserta com ele, e então vem e deposita a tua oferta. Porque, irmão, se até a oferta é rejeitada, você acha que a oração vai ser ouvida? Oh, aleluia, misericórdia, Jesus. Então, irmãos, a palavra que o Senhor tem nos dado é para alinhar as nossas vidas. Por isso, em muitas oportunidades, nós sempre ministramos: libere perdão, libere perdão. Eu quero dizer para você, querido, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, a minha alma foi curada. Eu era um crente doente, e eu orava e eu dizia: Senhor, por que não muda? Por que não muda? Porque nem dos meus pecados eu era perdoado, porque eu não perdoava. Eu fui abandonado, irmãos, pelo meu pai. Eu tinha 7 anos de idade. Isso acabou com a minha alma. E eu já um homem adulto, veja, um homem que tinha realizado algumas coisas. Eu saí da fome, saí da miséria. Deus me promoveu a uma vida saudável, próspera, me colocou, me deu um lugar ao sol. Então, mas ao passo que eu realizava e conquistava, eu me tornava cada vez mais doente e não experimentava, sabe, a bondade do Senhor na minha vida. Não reconhecia a bondade do Senhor na minha vida.
não usufruía de paz, de alegria. Aos olhos dos homens prosperava, porque materialmente crescia, mas espiritualmente morria dia após dia. Uma alma moribunda. Simplesmente, irmãos, porque eu não liberava perdão para uma pessoa, que era meu pai. E no dia que o Espírito Santo me fez entender isso, eu disse: Deus, eu não sei. Fazia 20 anos quando via meu pai. Eu disse: Deus, eu não sei se ele está vivo ainda ou morto. Eu não sei se ele estiver vivo onde ele está. Eu não sei como encontrá-lo. Gostaria, mas eu não sei. Mas hoje eu tomo uma decisão, uma atitude diante do Senhor. Eu gritei para Deus, irmãos. Eu disse: Pai, eu elevo a minha voz aos céus e eu libero perdão. Eu perdoo o meu pai. Porque perdoar o outro, que não é assumir que está errado. Perdoar o outro é liberar a vida do outro de uma sentença, de uma condenação, de uma culpa que você estabeleceu a partir de um juízo próprio. E a Bíblia continua dizendo que a nossa justiça diante da justiça de Deus não passa de trapo imundo. Mas a gente é cheio de razão. Eu já vi gente dizer: querido, pede perdão. Não posso perdoar não, pastor. O senhor não sabe o que ele fez comigo. Eu disse: você se dá conta de tudo que você já fez contra Deus? Mas pastor, eu digo: meu filho, você não quer perdoar alguém que te feriu. Você sabe quanto você já feriu o coração de Deus? Você que não quer perdoar alguém que te caluniou. Mas, irmãos, Deus morreu por você. Deus deu a vida de Jesus por você quando você ainda era inimigo. Como é que você quer se achar justo diante de um Deus que entregou o seu próprio filho em favor de você quando você era inimigo, enquanto você não consegue perdoar uma pessoa que caluniou você? Você não faz ideia do quanto eu já fui caluniado, irmãos. Mas quando a gente é justo, aí eu posso dizer: Deus é meu juiz, amém? E diante de toda a palavra que se levantou contra mim, nenhuma prosperou. Todas elas caíram por terra e foram envergonhados, aqueles que caluniaram. Até o ponto que pessoas amaldiçoaram. Você sabia disso? Eu e minha mulher, a gente já passou por isso. Gente dizer assim: eu amaldiçoo a vida deles, consumido por uma inveja desgraçada. E a gente até... Aí Deus levantou alguém e disse: ei, não teme, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Aleluia. Amém, irmãos? Então, queridos, não avoque, quer ter poder na sua oração, não avoque para você a razão. Conserte o que está errado. Se conserte com todo aquele que tiver algo contra você, se for possível. Porque a Bíblia diz: no que depender de vós, tendes paz com todos os outros. Se o cara não quer paz, faça como eu fiz com meu pai. Eu não tinha como acessar ele, mas eu disse: eu não sei onde ele está, se está vivo, se está morto. Mas eu hoje libero perdão. Eu libero ele de toda a culpa que eu estabeleci, de toda a condenação que eu decretei a partir de um juízo meu. E meu irmão, quem foi liberto naquele dia não foi ele, foi eu. Amém? Porque naquele dia o perdão do Senhor veio sobre mim. E aquela canção que a gente canta: o teu perdão é completo, né? O perdão dele é completo. Naquele dia eu fui completamente perdoado e descobri o quanto eu era amado. Amém? Então é isso, queridos. Então não avoque para si a razão. Comece consertando no que depender de você. Tudo aquilo, sabe, se consertando com quem quer que seja que tem algo contra você. E aí então não só a sua oferta, mas a sua oração também será ouvida e respondida com poder. Dê um amém de crente assim. Aleluia, oh glória a Deus. Mateus 7, filho, por favor, a partir do 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Deixa eu explicar isso aqui para você. Isso aqui não quer dizer que você não pode julgar no sentido de avaliar. Tem gente que não, eu não posso, não, eu posso julgar, irmãos. Isso aqui fala de um julgamento, desse tipo de julgamento, onde você avoca a justiça para você e a condenação para o outro. Amém? Isso fala de você achar em si toda a razão e estabelecer sobre o outro toda a condenação, toda a culpa, a partir de um ponto de vista de justiça pessoal, não a partir do ponto de vista da justiça de Deus. Então não faça isso, para que isso não seja feito com você. O 2, filho, vamos até o 5. Pois com o critério com que julgardes, serei também julgados.
E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco do olho de teu irmão. Sabe, irmãos, esse texto o Espírito Santo me mostrou para justamente fundamentar essa visão que ele nos deu. Sabe, não se ache perfeito, não ore como fariseu, ore como publicano. É uma sequência que você precisa entender, que nós precisamos entender. Não ore como fariseu, ore como o publicano. Reconheça que diante de Deus você é nada, que sem Ele você é nada, que você só não está morto porque a bondade dele, a misericórdia dele se renovou. Julgue as pessoas a partir do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista pessoal próprio. Não crie, sabe, não estabeleça sentença, porque Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo. Ele virá julgar o mundo, mas Ele ainda está salvando. E muitos de nós nesses dias queremos julgar e condenar o mundo. Então, irmãos, isso aí, esse texto nos mostra que nós precisamos olhar para nós, olhar para dentro de nós. Quer experimentar poder, queridos? Obedeça você primeiro. Você sabe por que fulano não obedece a palavra? Você tem obedecido? Aquele irmão diz que é crente, prega, louva, não sei o que e não sei o que lá, mas olha a vida como é. E a sua, como é que está? Como é que você tem vivido? Você está cobrando do outro uma obediência que você não pratica? Você está aplicando no outro uma condenação? Sabe, você está querendo a graça para você e a justiça para o outro? Então, por que reparas tu o cisco do olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Então, irmãos, se tem alguém que conflitou com você e houve separação, no que depender de você, procure consertar, procure reconciliação, procure ter paz. Amém? Procure ter paz. Olhe primeiro para você e diga: Senhor, me ajuda a renunciar ao meu próprio eu, me ajuda a abrir mão do egocentrismo, do egoísmo que me faz avocar para mim toda a razão e achar que todo mundo está errado. Eu não quero ter razão, eu quero agradar o Senhor, eu quero experimentar poder. Amém, aleluia. O 5, filho. Porque, não, bota no 4 de novo, que eu me perdi. E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Você conhece gente assim? Gente que aponta o dedo para todo mundo, só mata aquele irmão, que aquele irmão, é porque aquele irmão. Tem gente que diz assim, gente às vezes conversando comigo, que diz assim: ô pastor, eu não queria estar no seu lugar não, que fulano é difícil. Eu digo: ih, meu santo, se eu for dizer como tu és difícil, que não vai querer ficar perto de mim é você. A pessoa não enxerga a si própria, ela olha só para o outro. O que é que a Bíblia diz? Como pode dizer teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Então não olhe para o outro, não estabeleça a razão para si, sabe? Se humilhe diante do Senhor, diga: tem misericórdia de mim e me ajuda, Espírito Santo, a obedecer a palavra, a vencer o meu eu, a abrir mão da razão para agradecer e glorificar ao Senhor. Sabe, irmãos, porque entre ter razão e experimentar poder, quando eu estendo a mão e abro a boca, eu prefiro experimentar poder. Pode o mundo todinho dizer que eu não tenho razão. Eu não quero ter razão, eu quero achar graça aos olhos do Senhor. Amém? Eu não quero que ninguém me dê razão, eu quero ser recebido por Cristo como um servo bom e fiel. Então não se trata, irmãos, de ter razão, se trata de obedecer. O 5, hipócrita, ou seja, fingido. Tira primeiro a trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós só teremos autoridade para ministrar, para influenciar, para conduzir, para levar outros a um lugar de conserto, quando primeiro nos permitirmos ser consertados pelo Senhor. Amém? Ter as nossas veredas endireitadas. Então, quer experimentar poder? Vamos seguir a sequência. Não ore como um fariseu, ore como um publicano. Não se ache bom demais, reconheça que precisa mudar. Amém? Busque reconciliação, busque conserto, porque em lugares de separação quem ganha espaço é Satanás. E quando você, e a Bíblia diz, sabe, no que depender de vós, tendes paz com todos os outros. Porque, irmão, se alguém não quer reconciliação comigo, aí a sentença virá sobre ele, não mais sobre mim. Amém? Seguindo
Se você quiser experimentar poder na sua oração, ser achado como um justo, alguém que é o que a Bíblia diz que é e tem o que ela diz que tem, livre-se da condenação. Livre-se de condenação. Irmão, você não se livra de condenação pregando, mostrando conhecimento da palavra. Você não, sabe, você não se livra de condenação orando bonito. Você não se livra de condenação dando grandes ofertas. Você se livra de condenação, perdoando. Aleluia. Rapaz, só tem 3 pessoas aqui. Eu acho que eu estou feito visão de abelha. Eu estou vendo um bocado, mas só tem 3. Sabe, irmãos? Então, veja, coloca aí, filho, por favor, Mateus 6, versículo 5. Eu não sei como é que a pastora mesmo prega, o copo d'água fica cheio. Irmão, eu tomo uns 30 copos desses, se tiver. Aleluia. Veja bem, vamos ler todo, vamos ler até o versículo 15. Vamos caminhar bem, sabe, gradativamente com essa palavra, transformar em atitude nas nossas vidas. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. A gente vai falar muito sobre oração, tá certo? Então não seja fingido, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Eu lembro, irmãos, de algumas pessoas que passaram por nossa igreja. Sabe, gente, que eu vou dizer uma coisa a você: não se envolvia com a igreja, não tinha compromisso com o corpo, não acrescentava no corpo, gerava peso na liderança, sabe, trazia incômodo para a minha vida. Mas, irmão, se eu dissesse assim: ora pelo ofertório, sabe, vinha quase levitando. Porque, irmãos, o desejo era ser visto, não era servir. E nós somos chamados para servir. A Bíblia diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou viver como Deus, mas eu vou transliterar para a linguagem de J. Júnior, fica mais fácil, sabe? Mas abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo. E tem muita gente querendo ser estrela, irmãos, sabe? Tem gente querendo só lugar de aparição. Isso é hipocrisia. E aí o texto diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Resumindo, sabe, apreciam ser vistos. Ó, que o fulano ora bonito. E aí, se for um carioca, então, né, tem uns carioca aqui na igreja, quando vai orar, fala: Senhor, eu te peço, Pai, poxa, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa criatura, hein, né? Então, assim, para serem admirados pelos outros, com toda certeza vos afirmo que eles já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Vai passando, filho. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, irmãos, isso nos traz 2 pontos de vista, um literal, que você precisa ter um momento devocional. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem um momento que seja 5 minutos ou que seja 2 horas ou 3 horas, que eu tenha passado no meu quarto, fechado a porta, dobrado o meu joelho e dito assim: Senhor, eu preciso te ouvir, que Ele não tenha falado. Não tem um. Então é necessário, mas esse lugar também secreto, ele pode ser achado em Deus, como nós ministramos no começo, mesmo no meio de uma multidão. Amém? Porque o Senhor, ele identifica a voz de cada um dos seus filhos. Muitas vezes eu clamei no meio de uma multidão, uma incontável multidão, e Deus subitamente me respondeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma vez, para você entender que mesmo em meio a uma grande multidão, você pode entrar num lugar secreto com Deus, sabe, fechar os seus olhos ali, ou mesmo de olho aberto, irmãos, mas no seu espírito você dizer: Deus, eu quero que o Senhor toque em mim, eu quero só eu e o Senhor aqui. E falar com Deus de uma maneira pessoal e ter resposta. Talvez eu e minha esposa, nós estávamos passando, irmãos, por um tempo de grande tribulação na nossa vida. Nós estávamos assim, de pé, nós estávamos assim, sabe, deixando o vento do Espírito levar, porque a gente já tinha aprendido o que a Bíblia diz em Lucas 9:62, diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, pois se assim fizer, não será apto das bênçãos do Senhor, não será apto para o reino. Então nós não queríamos desistir, mas nós também não tínhamos mais força. E as pessoas nos pegavam e diziam: ó, vamos ali, vai ter um culto.
Vamos ali, vai ter uma conferência. Né, filho? Vamos. A gente ia, irmãos, na esperança que Deus falasse alguma coisa. E teve um dia que nós estávamos num lugar que tinha mais ou menos 30 mil pessoas, irmãos. Oh. Ai, Jesus. Tinha mais ou menos 30 mil pessoas, irmãos. Era um grande culto, um culto comemorativo numa praia, num local específico de praia, da praia, ali no Pina, onde tem evento. Tinha mais ou menos 30 mil pessoas. E nós estávamos assim, acolhidinhos ali no meio da multidão. E eu fechei os olhos e clamei ao Senhor. Disse: Deus, eu não estou aguentando mais. Fala comigo. Então, para você entender que o lugar secreto tem a ver com o quarto, mas tem a ver com um lugar que em espírito você acessa o Senhor, independente de onde você está, amém? E naquele dia eu entrei nesse lugar secreto com Deus. E Deus, eu estou no meio de uma multidão, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Eu não conseguirei viver. Irmãos, eu terminei de falar. O cara estava em cima de um palco, assim, um palanque, assim, com uns 4 metros de altura. Ele não olhou, ele não me achou no meio da multidão. Ele estava pregando aqui, eu estava na lateral. Aí ele virou para o lado assim e disse: eu te digo hoje. Que o cara ministrou na minha vida a resposta que eu estava precisando. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Vais ouvir o testemunho de Deus ou o testemunho dos homens? Vai ouvir o testemunho de Deus e saber que a terra já é tua? Ou vais ouvir o testemunho dos homens e correr com medo dos gigantes? E se achar como gafanhoto? Eu te escolhi, eu te ungi. Vai nessa tua força. Sabe, irmãos, Deus é fiel. Busca ao Senhor. Acesse a presença de Deus de uma maneira secreta. Creia nisso. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Outras traduções dizem, te recompensará publicamente. Veja, a recompensa que eu tive naquele dia do Senhor, no meio de uma multidão de 30 mil pessoas, foi uma recompensa pública. Mas ninguém me ouviu clamando, eu acessei em secreto. Amém? Muitas coisas eu orei no quarto, e quando eu cheguei em lugares públicos, o Senhor usou pessoas improváveis e disse: aquilo que tu me pedes, haverá o tempo, já está pronto. Sabe, irmãos? Então é assim que o justo precisa viver. Vá passando, meu filho. E quando orardes, não useis de vã repetições, como fazem os pagãos. Outras traduções chamam os gentios, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Palavras não impressionam a Deus, mas um coração revelado, achado, agradável a Deus, no momento da oração, a partir da forma como vive. Amém? Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, já sabe de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão vós orareis assim. Ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso, que não é um ritual, é uma forma de viver, irmãos. Pai Nosso que está no céu, nós já falamos disso no outro domingo, vou falar de novo. Santificado seja o vosso nome, vai passando, filho. Venha o teu reino, ou seja, estabeleça o teu governo sobre mim. Isso não se trata apenas de uma declaração no momento de oração, mas de um clamor, sabe, para viver nesse lugar em Deus, governado por Ele. Então entenda, a oração do Pai Nosso não é uma oração bonita para você ficar repetindo, é uma maneira de você viver. Amém? Quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu, ou seja, a nossa vida precisa exaltar ao Senhor e a sua santidade. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, ou seja, eu quero viver debaixo do teu governo. Faz a tua vontade aqui na terra, ou seja, me ensina a viver aqui. Sabe como os anjos vivem no céu, te adorando, te servindo, te exaltando por quem tu és. Passa mais. Dai-nos hoje o nosso pão diário. Deus, eu quero viver a palavra. Eu não vou me inquietar pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã dará conta do seu próprio mal. Me supre do que eu preciso hoje, porque eu dependo do Senhor. Vê se isso dá uma maneira de viver. Me supre, eu preciso. Perdoa-nos. E eu gosto sempre dessa, quando eu falo desse texto, irmãos, lembrar do maná.
Muita gente, irmãos, está vivendo como se nunca fosse morrer, e vivendo e morrendo como se nunca tivesse vivido, porque está sempre juntando para amanhã. E a porção que se junta para amanhã, um dia vai ficar para os outros e ser consumida ou apodrecer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja, Deus, me perdoa, porque eu perdoo. Retira de mim culpa, retira de mim condenação, Pai, porque eu sou achado justo diante do Senhor, eu não condeno ninguém. Eu libero perdão, eu liberei perdão para todo aquele que me feriu. Amém, queridos? O 13. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o governo, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A chave para essa ministração, sabe, livre-se da condenação, para que a sua oração seja ouvida e respondida com poder. Ela está nos versos 14 e 15. E Jesus diz: pois, isso é uma condicionante, irmãos. Jesus diz: olha, isso aqui é um modelo que eu estou deixando, sabe, um guia para você clamar e viver. É uma forma de você clamar para aprender a viver, para ser conduzido pelo Espírito a viver dessa forma. Pois, ele coloca uma condição. Pois, ou seja, somente. Então, se perdoardes aos homens as suas ofensas, porque ele nos ensinou, ore assim: perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me deve, a quem me ofendeu. E Jesus disse, é como que Jesus dissesse assim: olha, e essa parte finalzinha que você orou, você precisa viver com toda a verdade, senão você vai viver debaixo de condenação. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai vos perdoará. E veja o 15. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso, irmãos, tem muito crente com a vida mazelada, sabe? Não perdoa ninguém, e não se apercebe que a própria vida está debaixo de condenação, pois por não perdoar não é perdoado. Por não perdoar, carrega toda a mácula de pecado que cometeu, porque quem não perdoa não alcança perdão. A Bíblia diz: praticar a justiça e amar a misericórdia. Praticar a justiça segundo o padrão de Deus. Amém? E ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Jesus disse: misericórdia quero, sacrifício não. Jesus não quer sacrifício de nós, Ele quer que nós sejamos como Ele, misericordiosos. Com a mesma graça que recebemos, estejamos dispostos a doar. De graça recebei, de graça dai. Não quer ter poder na sua oração. Não avoque a razão para si e a condenação para o outro. A graça para si e a justiça para o outro. A mesma graça que recebemos, precisamos dispensar através do perdão e do amor. Amém? Eu tenho mais poucos minutos, vou caminhar um pouco mais. E aí, irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos de experiências que nós temos com a igreja. Pessoas, queridos, mulheres que se queixam tanto dos maridos. Ai, pastor, porque meu marido é terrível, porque meu marido é difícil, porque grande é o fardo. E tem aquela linguagem, né? Aquela linguagem religiosa. Grande é o fardo. Eu digo ao Senhor, grande é a dificuldade. Ela começa a orar querendo cair, ou começa a reclamar querendo cair no mistério, né, pastor? Aí, grande é a tribulação. Olha, a minha casa vira de cabeça para baixo. E eu olhando para a vida da irmã. E o Espírito Santo dizendo: se ela mudar, o marido muda. Às vezes, irmãos, pessoas chegam para dizer: pastor, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora pela minha esposa. Aí Deus, assim, às vezes eu venho na minha cabeça: Deus, eu vou pular com os dois pés. E eu vou dizer a ela: irmã, deixa Deus te transformar, que a tua casa é transformada, que os teus filhos vão prosperar e o teu marido vai crescer ministerialmente. Aí o Espírito Santo diz: não, seja doce, aprende comigo, não entra duro agora não vai acabar de matar, a irmã está quase morta. Irmãos, E aí a gente fica, sabe,
porque a vontade é dizer, irmã, acorda, tira a trave do teu olho, é tudo que a gente está ensinando, tira a trave do teu olho, olha para você, sabe, você está avocando para si toda razão, sabe, toda justiça, toda graça, melhor dizendo, porque quando você erra, Deus sabe que eu sou imperfeito, quando o outro erra, Deus tem que fazer, Deus tem que transformar, Deus tem que mudar, Deus só tem que salvar o outro, que libertar o outro, você não precisa mudar, irmãos, sabe, então, pessoas... Então, muitas vezes, irmãos, vou falar agora com as mulheres, amém? Serve para os homens também. Mas muitas mulheres se queixam dos seus maridos e dos seus filhos, mas não acordam que elas precisam ser transformadas, que a oração delas não tem sido respondidas com poder, e o marido e os filhos não têm sido transformados, porque elas não estão vivendo em obediência à palavra de Deus, amém? Então não adianta orar para Deus, deixa Ele transformar primeiro você, minha santa, meu santo homem de Deus, sabe? Olhe para dentro de você, deixe Deus transformar primeiro você, e a sua casa, e a sua família, e a sua esposa, e o seu marido serão transformados. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, amém? Eu vou falar mais alto agora que está chovendo, senão ninguém me ouve. A mulher santa santifica o marido. Esse texto é muito conhecido, mas a sequência dele é: o marido santo santifica a sua esposa. Irmãos, e nós falamos disso com propriedade, porque nós somos um casal que um assumiu esse papel na vida do outro, amém? Por ter chegado primeiro, por ser mais velho, mais experiente, já ter conhecido o Evangelho, eu me posicionei e agi como um homem santo para que a vida da minha esposa fosse santificada. Mas a minha vida continua santificada. Obrigado, minha filha. Está vendo que eu dou um trabalho por diácono, eu tomo água demais. Sabe, mas a minha vida também foi e continua sendo santificada, porque a minha mulher aprendeu a ser santa. Amém, irmãos? Então, ao invés de orar para que Deus transforme o outro, haja você conforme a palavra de Deus. Essa irmã, minha filha linda, diaconisa, bonita dessa igreja. Aí ela falou, todo mundo ficou olhando para ela, não está ouvindo mais, eu vou esperar ela sair. Sai, minha filha, senão ninguém me ouve mais, né? Está todo mundo com o olho comprido, olhando para a água que a irmã está botando. 1 Coríntios 7, a partir do 14, irmãos. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. Tem muita mulher orando para Deus salvar o marido, irmão, mas ela chega em casa e fala mal da igreja. Tem muita mulher que convida o marido no sábado, diz, meu filho, você precisa conhecer o Evangelho, meu filho, aí você é um homem difícil demais, deixe Jesus transformar a sua vida. Aí no domingo de manhã ela lamenta, Maria, hoje eu vou ter, começa pecando, né? Diz Maria, hoje eu vou ter que ir para a igreja, a irmã fulana vai começar a encher meu saco, que vai falando assim, porque, vixe, lá vem um pastor com aquelas conversas dele, irmã, tu está orando para Deus salvar teu marido, tu está querendo ministrar na vida do teu marido, mas tu está falando mal do teu pastor, tu está falando mal da tua igreja, tu está falando mal do teu irmão, você está apresentando para ele uma comida ruim e convidando ele para se assentar à mesa. Como é que você quer ter resposta poderosa da sua oração? As nossas atitudes, irmãos, precisam ser sábias, prudentes, estratégicas, para fortalecer aquilo que a gente clama em oração, e não trabalhar. Tem muita gente trabalhando o contrário, vivendo o contrário daquilo que ora, orando para Deus salvar o marido, mas afastando ele do Evangelho, orando para Deus salvar a esposa, mas afastando ela da presença de Deus, orando, sabe, para os filhos amarem a igreja, para os filhos amarem a Cristo, sabe, mas apresentam para eles, ferem o coração dos filhos com ira, contaminam os filhos com, sabe, irmãos, com amargura, apresentam para o filho, sabe, um fardo pesado a respeito da igreja. Tudo isso é trabalhar contrário àquilo que se ora. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim, meu filho, bota Almeida Corrigido Fiel. Só para ele, King James de novo.
É só uma questão de linguagem mais prática para o que eu estou querendo falar. Porquanto o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Ou seja, você ora para Deus transformar o outro, santifique primeiro a sua vida. Amém? Está entendendo, irmão? Aleluia. De outra sorte, ou seja, de outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, irmãos, veja como é perigoso. Eu oro para Deus transformar a minha mulher ora para Deus transformar, a mulher ora para Deus transformar o marido. Nenhum dos dois pratica a palavra e assume uma postura de santidade no Senhor. Sabe, quando se faz isso, aí o casal ora pelos filhos, mas os filhos continuam se sujando. Os filhos continuam sendo imundos. Porque, irmãos, o filho é santificado quando um é santificado, um dos cônjuges é santificado pela vida do outro. Você entende isso? Então, queridos, muitas vezes, antes de você orar pelo seu marido, mulher, marido, antes de você orar pela sua mulher, tire a trave do seu olho. Tire a trave do seu olho. Peça para Deus transformar primeiro você. Vê se em você há algum caminho mau. E lhe converta a andar pelo caminho eterno. Amém? E então a sua oração pelo seu cônjuge será respondida. Pelo seu filho será respondida. Eu conheci muitos casais, queridos, que o marido, ele vinha conversar, sabe? E o cara conta uma história tão convincente e se apresenta de uma forma: pastor, eu estou sofrendo, eu não aguento mais. Já teve marido que chegou para mim e disse: olha, o senhor acha que realmente essa mulher é de Deus para a minha vida? Tu está com ela há quantos anos? 25. Eu digo: ô meu santo, está me perguntando hoje se ela é escolha de Deus para a tua vida? Sabe, irmãos, e olhe, me ajude em oração, porque Jesus precisa transformar a minha mulher. Eu digo: filho, você pode me ouvir? Senta aqui. Olha, tudo que eu vou lhe dizer é com amor. É com amor. Você não ficar com raiva de mim. Tome nele. Para ele tomar vergonha e dizer: deixe Jesus mudar você, irmão. Porque tudo isso aqui, todas essas reações, atitudes da tua mulher, são respostas a um comportamento teu. É você que precisa mudar primeiro. Aí a santa chega: pastor, olha, eu não estou aguentando mais não. Eu acho que eu vou me divorciar. Eu não aguento, porque olha, é difícil. Ele não muda. Eu não sei se isso é o que Deus quer para a minha vida. Estás com ele casada há quanto tempo, irmã? 23 anos. Agora você está em dúvida se é a escolha de Deus. Sabe? Não, porque olha, esse homem não muda, porque ela é insuportável. Deixa eu dizer uma coisa a você: o seu marido não prospera nas coisas que você não tem ajudado ele a prosperar. Haja com sabedoria e a sua casa será edificada. Então, irmãos, nós queremos experimentar uma resposta poderosa das nossas orações naquilo que nós pedimos, sem, sabe, queremos poder o que a Bíblia diz que podemos, sem ser o que ela diz que somos. Quer ver a vida do seu marido mudar? Seja santa e deixe ele ser santificado através da sua vida. Quer ver a vida da sua mulher mudar? Seja santo e deixe ela ser santificada pelo Espírito de Deus através da sua vida. Amém, irmãos? Aleluia! Quer experimentar uma resposta, sabe, poderosa e ver o outro ser transformado? Alinhe primeiro a sua vida com a palavra de Deus. E você experimentará essa resposta poderosa das suas orações. Você me entendeu? Aleluia! Então, queridos, a Bíblia diz, Provérbios 14:1, coloque por favor. Vou andar só mais um pouquinho. Eu toda vez penso que vai terminar hoje, pastor, mas vou ficar por domingo. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que diz assim: não, eu fui tola, mas eu aprendi a ser sábia. Eu já vi gente dizer isso. Irmãos, o nécio e o sábio, a tola e a sábia, são manifestações através de atitudes, de escolhas, de decisões, de comportamentos, sabe, que estão dentro da mesma mulher.
você escolhe qual você vai revelar. Amém? Não existe alguém que é tão sábio em si mesmo que não possa agir de forma tola. E não existe alguém tão tolo em si mesmo que não possa adquirir sabedoria. Então, tudo está dentro de nós. Tem muita mulher se achando sábia e por isso não tem crescido. Ao contrário, a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem gente que acha que está tão firmado em sabedoria que não tem visto o quão tola é a forma que tem usado para viver, a maneira como tem agido. Então toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Eu vou terminar só essa parte aqui hoje. Então veja, características que mostram uma mulher tola. Coloca aí, por favor, filho, Provérbios 29:11. O som, meu filho? Aleluia, glória a Deus. Que a minha esposa sente falta a adoração acabou, Fábio. Não é música não, é adoração profética. Amém? A adoração, ela muda a atmosfera do ambiente, irmãos. Veja, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O que é que isso acontece, irmãos? Tem marido e tem mulher que não consegue guardar o que pensa. Tudo que vem dá na cara do outro. Não é verdade? Tudo que pensa, e às vezes vê que pensou errado, e às vezes vê que agiu errado, e às vezes liberou aquilo, poxa, não tinha nada a ver. Aí já vem a dificuldade, não consegue pedir perdão, ou não consegue liberar perdão para o outro, sabe? Então, você entende que isso está dentro de nós. Nós precisamos escolher como vamos agir, de maneira tola ou de maneira sábia, sabendo que a tolice destrói a nossa casa, e casa fala do casamento, fala da vida dos filhos, do futuro das nossas gerações. Amém, gente? Vocês estão tão sérios que às vezes eu fico preocupado. Mas assim, e você sabe, isso tem a ver com o futuro das nossas gerações. Então nós precisamos escolher se vamos agir com sabedoria ou se vamos agir como tolos, certos de que o resultado das nossas atitudes pode ser contrário à nossa oração ou favorável a ela. Se eu agir como um tolo, irmãos, eu vou estar orando para Deus edificar a minha casa, mas vou estar destruindo-a com as próprias mãos. Amém? Se eu quero que Deus restaure, conserte, levante, promova, restitua, exalte, edifique poderosamente a minha casa, eu preciso usar as minhas mãos com sabedoria para colaborar com a obra que o Senhor está fazendo, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Amém? Não trabalhe contra a sua oração, não ore para Deus fazer aquilo que você está promovendo, o contrário, querendo que Deus transforme seu marido e dando mau testemunho até da igreja dentro de casa. Não ore para Deus transformar a sua esposa, queridos, e chegue em casa criticando sua liderança, dando mau exemplo do evangelho. Tudo isso são formas que anulam o poder da nossa oração. Você está entendendo, né? Glória a Deus. Provérbios 11:22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. É 11:22. Balança, eita meu Deus do céu, agora aleluia, não, é porque eu estou acelerado, eu já ia lendo. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição, melhor dizendo. Sabe, irmãos, como joia, imagina um pingente de ouro puro, cravado com diamantes no focinho de um porco. Qual o valor que isso tem, irmão? Qual o valor que o porco vai ver nisso? Assim é a mulher sem discrição, é a mulher escandalosa, é a mulher falaciosa, sabe? É a mulher, a mulher que não vê o quanto tem, sabe, sido Jezabel, manipuladora, dominadora, mulher que esquece que deve ser a ajudadora, sabe? E quer ser a cabeça do marido. A mulher que afronta, mulher que, sabe, que desobedece. É isso, sabe, irmão? Pode ser pintada de ouro. Mas veja, a mulher
sem discrição, ou seja, sem educação. Uma mulher sem educação, uma mulher sem discrição, uma mulher escandalosa, altiva, ela desonra o marido. E às vezes ora para o marido ser transformado. Sabe, tem alguns exemplos que nós conhecemos na nossa vida. Irmãos, eu conheci uma mulher, pense numa mulher de oração. O joelho dela parecia um calcanhar, era uma ponta assim. Parecia um calcanhar, irmãos. A mulher orava, e Deus usava. Mas pastor, Deus não está usando, irmão, Deus usou uma mula. Ele usa o que Ele quer, irmãos. Ele usa o herege, eu dou sempre exemplo, Deus usou um bêbado para falar comigo. Eu estava pela rua chegando no trabalho, você já sabe dessa história. O cara veio cambaleando, o cara ficou bom, ministrou na minha vida. Quando entregou o que Deus queria, saiu cambaleando de novo. Irmãos, Deus usou um bêbado para falar comigo, Deus usou uma mula para falar. Não, Deus usa quem Ele quer, porque Deus não vai usar um herege, um hipócrita, Ele usa quem Ele quer, irmão. E aí veja como joia no focinho de uma porca assim, é a mulher formosa que se arruma. Eu me cuido tanto do meu marido, não sei porque ele é tão infeliz comigo. Só, irmão, porque você fere o coração do seu marido com a sua falta de discrição. Você é escandaloso, você expõe sua casa. E esse texto aqui fala das mulheres, mas tem homens assim também, viu? Estou aplicando aqui para ambos. Provérbios 5, versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Sabe, irmãos, essa mulher tola, ela é usada como ferramenta de Satanás. Então, muitos homens, às vezes, pela falta do temor de Deus, oram para Deus fazer tantas coisas na sua casa, na vida da sua esposa, mas se deixam enlaçar por mulheres tolas. Amém? Se deixam ter a alma e o espírito afagados por palavras doces e suaves, usadas por Satanás, para encontrar lugar na sua casa, para encontrar lugar na vida da sua mulher, dos seus filhos, do seu marido. Então, sabe, queridos, não, se você ora para Deus elevar sua casa, promover sua casa, cuidado com o lugar que você tem dado a palavras que você tem ouvido de outras pessoas. Cuidado com as coisas que isso pode ter gerado no seu coração, no seu íntimo. Porque a Bíblia continua dizendo que se alguém olhar para uma mulher e a desejar de forma impura, já cometeu adultério. Amém? Aleluia. O 4. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Não dê lugar a vozes de tolos ou de tolas. Ouça a voz do Espírito. Versículo 5. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Isso aí resume tudo que eu estou querendo dizer para você. Provérbios 21, 19. Tudo isso são coisas, queridos, que anulam o poder da nossa oração. Às vezes eu estou orando, Senhor, transforma o coração da minha mulher, mas o diabo está usando alguém para encher meu coração de pecado e tirando de mim a autoridade quando oro. Você entende isso? Isso tanto homem como mulher. É melhor morar numa terra deserta que com uma mulher rixosa e irritadiça. Olha, eu não sei se você conhece gente assim. Eu conheço. Eu não sou o marido dessa criatura, mas tem dia que é difícil para mim. E tem homem assim também, irmãos. Sabe, rixoso. O que é rixoso? Está sempre aborrecido, sempre insatisfeito, sempre encontrando defeito no outro, sempre gotejando. Irmãos, a igreja sabe, eu sou militar. E eu nunca pratiquei, graças a Deus. Mas estudando história de guerras, história de torturas, em momentos que a humanidade viveu, nós aprendemos, nós conhecemos um método de massacre, de tortura, que é usado em interrogatórios, sabe, que é o chamado gotejamento. A pessoa, ela não leva um beliscão,
ela é amarrada, apenas algemada e colocada, ela é posta sentada num lugar embaixo de uma torneira que apenas pinga vagarosamente. Isso é uma mulher rixosa. A ação de uma mulher rixosa. O tempo todo gotejando amargura, gotejando insatisfação, gotejando reclamação. Você entende? E o resultado disso, cara, no começo o cara, isso é besteira. Eu passo uma vida aqui, com poucas horas, irmãos, a cabeça parece que vai explodir. O cara pede para morrer, ele entrega até a mãe para sair daquele lugar. É pior do que apanhar. Você entende isso? Esse mesmo efeito tem a mulher rixosa, porque a mulher rixosa e irritadiça, ela é gotejadora. O homem também, entenda, eu estou falando dos dois. O homem também, sabe? Então às vezes você ora para Deus transformar, tirar a amargura do coração do seu cônjuge, mas você é como uma torneira que goteja, torturando com rixa e irritação o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo, você ora e diz assim: Espírito Santo de Deus, enche a minha casa da tua paz. E você é uma fonte de tortura dentro de casa. Você é uma fonte de gotejamento, de rixa e irritação, que gera amargura no outro, irritação, gera ira no outro. Então quem vive assim, irmãos, está trabalhando contra a própria oração. Então você entende que primeiro nós precisamos olhar para nós e dizer: Senhor, me ajuda a mudar a minha atitude, me ajuda a mudar a minha maneira de falar, me ajuda, Pai, a ser instrumento do Senhor na minha casa, me ajuda a obedecer, me ensina a obedecer, me ajuda a ser santo, para que a minha vida santifique a vida da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos. Amém, queridos? A nossa atitude precisa respaldar a nossa oração. Então eu queria, irmãos, finalizar a parte de hoje dizendo o seguinte: não trabalhe contra a sua oração. Não trabalhe contra aquilo que você ora, olhando de um ponto de vista, sabe, afunilado só para o outro. Tem gente que se coloca num pedestal de razão, num lugar de justiça, e olha através de um funil e só mira o outro, só enxerga o outro. Porque Jesus, ai, misericórdia, essa irmã, porque esse irmão, olha, porque o pastor, porque fulano, porque meu menino, porque o meu filho, porque meu marido, porque meu irmão, porque meu pai, porque minha mãe. Irmã, vira o funil. Vira o funil. Olha para você. Santifica a tua vida. Sabe, muda as tuas atitudes, obedece a palavra. Deixa o Espírito Santo te usar como instrumento para santificar a vida da tua casa, para edificar a tua família. Não trabalhe, quer experimentar poder na sua oração, não trabalhe contra ela. E deixa eu dizer uma coisa para você. Salvação, eu vou terminar dizendo isso. Salvação e condenação. Salvação, deixa eu filar aqui. Salvação e condenação. Sabe, nós podemos nós podemos preservar a nossa salvação ou caminhar para a condenação a partir do que nós fazemos ou falamos. Amém? Então, queridos, veja, eu falo disso porque isso é um testemunho particular, mas de pessoas que nós conhecemos, pessoas que nos procuram. Colocar Isaías 54:15. Pessoas que nos procuram e dizem assim: pastor, eu não aguento mais, porque o meu marido, porque a minha mulher, porque meu filho, pastor, me ajude em oração, o fardo está pesado demais, é terrível, sabe, parece que Deus não está me ouvindo. Eu oro, eu faço jejum. Irmãos, você pode, como fariseu, jejuar 2 vezes por semana. Você pode fazer como Jesus, passar 40 dias e 40 noites sem pão e sem água. Mas se você não mudar seu coração, se você não olhar a sua vida com a palavra, sua oração não será respondida com poder. Você entende isso?
Então o que o Espírito Santo nos diz nessa noite: ei, eu quero fazer, eu quero edificar a tua casa, eu quero transformar a tua família, eu quero exaltar o teu nome na terra, eu quero prosperar os teus filhos, eu quero prosperar teu casamento, eu quero, fazer, alinhar a tua vida com a minha palavra, para que se cumpra em você aquilo que a Bíblia diz que você pode. Aonde você puser os pés, lhe será dado por herança, aonde você puser as mãos, será abençoado, antes até mesmo que você ore. Mas para isso a nossa vida precisa primeiro ser alinhada. E veja, de pessoas, irmãos, que às vezes oram pela salvação da casa, estão colocando as suas próprias vidas debaixo de condenação, porque desonram, são rixosos contra o cônjuge, promovem a ira no coração dos filhos, são desleais com as autoridades constituídas sobre elas. Tem muita gente, irmãos, que não respeita o gerente, o encarregado sobre ele do trabalho. Tem gente, irmãos, que é a melhor ovelha do mundo, até o ponto de você dizer: filho, eu preciso falar com você, você está errando. Com muito amor, você precisa mudar a sua atitude, eu não posso permitir isso. Só que o pastor, aí se rebela, irmãos. Então, queridos, veja, perdão, meu filho, é Mateus 10:40. É que eu citei, depois fui olhar, viu? Perdoe, eu citei sem filar ainda. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Muitas vezes nós queremos receber a Deus ou receber de Deus, e não recebemos quem Ele enviou sobre nós. Amém? Não recebemos o nosso irmão. Não se trata só do pastor, viu? Eu vou dizer a você, eu já fui um tempo, eu era mais imaturo, e eu era muito receoso para falar certas coisas, porque eu via algumas autoridades constituídas tocando de maneira inadequada na igreja. Mas Deus me disse, Deus me fez ver que eu tenho propriedade e autoridade para falar, porque, irmãos, eu toco na noiva com amor, para cuidar dela, amém? Para que o noivo tenha prazer com ela. Então veja, quem vos recebe a mim me recebe, quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe, Deus aponta, Jesus fala aí, coloca alguém que foi ungido, escolhido, ou seja, ele aponta para autoridades constituídas por Deus, amém? Seu pastor, seu diácono, tenha cuidado, irmãos, não só na forma como você trata, mas na forma como você se comporta quando ele não está, na ausência, amém? Não quebre o princípio da lealdade, porque se você quebrar o princípio da lealdade, o diabo, vai usar a quebra desse princípio como forca, para anular a tua voz quando você ora. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Irmãos, o simples fato, isso não se trata do profeta, se trata de você com Deus, porque se você recebe o profeta e dá a ele a devida honra como profeta, não é ele que ganha, é você. A Bíblia diz que o galardão não é dado ao profeta, é você que vai receber um galardão igual ao do profeta, que tem muito profeta inclusive perdendo galardão, porque já não profetiza mais, é só profetada. Amém, queridos? Então não se importe com o outro, faça aquilo que a Bíblia manda, não seja desleal, não fira, as autoridades constituídas na igreja, constituídas no trabalho, na escola, qualquer que seja, toda autoridade é constituída por Deus, e você às vezes fere, você age com rebeldia, com deslealdade, e depois você vai orar: Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, faz prosperar. Veja, quem recebe um justo, e aí Jesus também aponta para o seu irmão. Não se trata só da forma como você trata o profeta, se trata da forma como você se relaciona com aqueles que são corpo em Cristo com você. Tem muita gente, irmãos, causando divisão, desunião, caindo em armadilha de Satanás e ferindo a igreja, contaminando pessoas com o seu comportamento, com as suas falácias, com as suas revoltas, e depois vai orar querendo ter resposta de Deus. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Passa mais, filho. Você pode
preservar, ou melhor, garantir a sua recompensa eterna por causa de um copo d'água, e você pode perder por uma palavra desleal. Você sabia disso? E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, ou o profeta, ou o justo, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Amém, queridos? Não se trata, não é porque fulano é mau exemplo, porque fulano, não quero conversar com aquele irmão não, com aquele irmão é só problema. Queridos, não se trata dele, se trata da tua recompensa com Deus. Então veja, você pode garantir um galardão extraordinário, um galardão por um copo d'água. Vou ser literal no texto. Você pode garantir uma recompensa extremamente, extraordinariamente valiosa na eternidade por um copo d'água, ou seja, por um gesto de honra que você dá ao seu irmão ou alguém que foi constituído autoridade sobre você. Mas você também pode entrar em condenação por uma palavra contrária que você libera. Isaías 54, a gente vai encerrar. Isaías 54, 15. Eis que seguramente, veja o que Deus diz para quem é justo: não se importe se até muitos se ajuntarem contra você. Nós passamos por lugares, eu e minha esposa, irmãos, que muitos se ajuntaram contra nós, mas nós decidimos viver alinhados com a palavra, vivendo a verdade de Cristo, e então podemos ser achados justos verdadeiramente em Cristo, e nada prosperou contra nós. Por isso nós estamos aqui. Veja, eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não serão por mim, diz o Senhor. Amém? Não tema o que te pode fazer o homem. Ai, pastor, mas tem uma panelinha contra mim. Alinhe a sua vida com a palavra, e deixe que o outro busque condenação ou salvação, mas pela atitude do outro não traga condenação para você. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra mim, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Muitos dos livramentos que minha casa recebeu, eu não precisei orar. Deus disse: a morte visitou o teu portão, mas não prosperou, porque a minha mão está sobre a tua casa. Amém? É só viver alinhado com a palavra, irmãos. Viver debaixo da glória, aquilo que nós falávamos no começo, do louvor, viver debaixo da glória, o inferno não toca. Quantas vezes, foi minha filha? Quantas vezes Deus disse: tal dia o inferno chegou ao teu portão, mas não entra na tua casa, porque eu pus anjos nesse lugar. Sabe, irmãos, nós nem oramos, porque aqui não diz se você orar, diz se você viver como justo. O 16, veja rapidinho, não se... Eita, volta ali, filho. Quem se ajuntar contra ti, a Bíblia diz: se você tiver a vida alinhada com a palavra, se você viver como justo, sabe, não cairá porque você orou, cairá por causa de você. Você entende isso, irmãos? Há poder não só na oração, mas há um poder revestindo a vida de quem anda em obediência ao Senhor. Dê um aleluia aí, em nome de Jesus, glória a Deus. José, dá um aleluia aí, José. Dá lugar, irmãos, me ajuda. O 16, filho. Eis que eu criei, veja, eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir, pois ele fez todas as coisas. Amém, meu irmão? Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. O 17. E aquele que criou o ferreiro, o ferro e o assolador, diz a mim e a você: toda a ferramenta, se nós servirmos ao Senhor com a nossa vida, se nós alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus, se nós formos achados verdadeiramente justos do Senhor, não teremos apenas poder, não experimentaremos apenas poder através da nossa oração. Sabe, se nossa postura estiver pautada na palavra, não só a nossa oração será fortalecida em poder, mas a nossa vida será revestida desse mesmo poder e jamais será tocada por ferramentas preparadas ou palavras contrárias. Amém?
A gente já vai encerrar, você pode ficar de pé. Toda a ferramenta, guarde isso. Alinhe a sua vida com a palavra, irmãos. A gente às vezes ora por proteção. E aqui eu queria fechar falando do poder da oração. Você ora por proteção, você ora por livramento, mas você age com deslealdade. E quem age com deslealdade, quem quebra o princípio da lealdade, atrai juízo e condenação. Veja bem, toda a ferramenta preparada, então isso está disposto a nós. É como Deus disse lá no começo. Pode vir, André. Deus disse lá no começo ao seu povo, quando o povo estava se preparando para entrar na Terra Santa, Deuteronômio 28, ele disse assim, ele colocou um grupo numa colina, de um lado da colina, um grupo no outro. Um grupo profetizava, ou melhor, declarava bênção, o outro declarava maldição. E Deus disse a Moisés, diz ao povo, que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedecerdes, e a maldição se desobedecerdes. Deus colocou as duas coisas, irmãos, a sabedoria e a tolice. O poder, sabe, o poder quando oramos, ou a frustração quando oramos, tudo está proposto. Nós aqui escolhemos a partir da forma como decidimos viver, em obediência ou não. E Deus diz assim, escolhe, pois, eu quero responder com poder a oração de vocês. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero revestir de glória a vida de vocês. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, obedecer ao que a Bíblia diz. Então ele diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Eu conheci um matuto, irmãos, que ele dizia, pastor, quando eu li esse texto, eu disse, eu preciso viver como um crente certo, por dois motivos. Primeiro, para eu não atrair condenação para a minha vida, tocando de maneira desleal na vida dos santos e dos justos, dos profetas, nem dos meus irmãos. Mas eu também ganhei um lugar de autoridade em Deus. Eu disse, como assim, matuto? Ele fez, porque, olha, pastor, ai de quem mexe com crente certo. Sabe, irmãos, quem se levanta contra um justo, irmãos, cai sem o justo precisar orar. A Bíblia diz, cai por causa do justo. Amém? Você quer experimentar poder? Viva como justo. Viva pela fé. Viva pela palavra do Senhor. Ouça, ou seja, dê atenção e transforme em atitude a palavra santa e soberana do Deus vivo. Feche seus olhos. Nós vamos ministrar uma canção como nós sempre fazemos. Sabe, queridos, e esse é o tempo não para você cantar, mas para você entrar nessa atmosfera gerada pela adoração, colocar sua vida diante do Senhor, para você se expor ao Espírito Santo de Deus e dizer, Senhor, eu preciso ser transformado para que a minha mulher, para que o meu marido, para que os meus filhos, para que os meus negócios, para que a minha família, meus pais, a minha casa, o meu trabalho seja transformado. Eu preciso que o teu Espírito arranque a trave do meu olho para que eu enxergue, não a partir de um funil, mirando só na vida do outro, mas para que eu possa, sabe, olhar para mim, para dentro de mim e buscar ao Senhor em arrependimento. Para que eu mude a minha atitude, Pai, para que eu alinhe a minha vida com a Tua palavra e eu possa então experimentar poder quando eu orar, para que a minha vida seja achada no Senhor como de um verdadeiro justo, Pai, para que até aqueles que se levantarem contra mim caiam por causa de mim, não por mérito meu, mas por mérito de Cristo. E aí você voltará como o publicano, não há nada em mim, tem misericórdia. Me ajuda a levantar, me ajuda a ser santo. Tem muita gente, irmão, nesses dias querendo ser santo sem o Espírito que santifica, querendo ser santificado pela religião. Ei, a religião muitas vezes te afasta de Deus, o Evangelho é que te aproxima dele. E a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Mas há um Espírito que santifica, um Espírito que opera tudo em todos. Dependa dele, ore a ele. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Se você decide hoje, se você já vive, amém, mas se você hoje entende que precisa adotar uma nova postura para viver como verdadeiro justo de Deus e experimentar poder, sabe, e ter uma vida revestida da glória de Deus,
Irmãos, diga: Senhor, me ajuda a viver pela fé, a escolher a fé e abrir mão da minha própria razão, para que eu seja achado da maneira que a Bíblia diz que eu preciso ser, e então eu tenha o que ela diz que eu posso, que eu tenho, e eu possa o que ela diz que eu posso, para a tua glória, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Continue, querido. Senhor, muito obrigado por essa igreja. Obrigado por cada vida que veio aqui hoje. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, Jesus. Espírito Santo, nos ajude a transformá-la em atitude, para que a nossa vida seja revestida de poder. Pai, que não somente a nossa oração seja respondida com poder, mas a nossa vida experimente, Senhor, todo o bem que há em viver debaixo da Tua glória, alinhado com a Tua palavra, Senhor. Para a Tua glória, Jesus, cobre-nos com Teu sangue. Deus, acampa anjos à nossa volta, põe Tua mão sobre nós. Senhor, vela as nossas casas, as nossas famílias, Pai. Afasta de nós todo mal, toda violência. Pai, nós somos o Teu povo e Tu és o nosso Deus. E nós cremos, Pai, que assim como o Senhor livrou o Teu povo no Egito, Pai, de todas as pragas e da morte, o Senhor também livra as nossas casas. Mesmo que haja escuridão no mundo, aonde o Teu povo estiver, haverá luz, porque Jesus está entre nós, Ele está em nós, Ele está sobre nós, e Jesus é a luz de nossas vidas, Pai. E assim como o Teu povo em Gósen, Pai, experimentou de plena luz quando o Egito foi tomado por trevas, nós cremos que onde houver um servo Teu, haverá a luz da Tua glória sobre esse lugar, sobre cada casa, sobre cada família representada aqui hoje, Pai, representada no nosso ministério. Senhor, em nome de Jesus, dê refrigério à família do Michel, Pai, que hoje sofreu uma perda da sua genitora. Conforte os corações, renove a alegria, Senhor, renove a alegria na casa deles, para a glória do Teu nome. Desvie de nós toda maldade e toda malignidade. Aplana o caminho da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, para que nossos dias sejam vividos cheios de paz, alegria, tranquilidade, supridos de toda necessidade, Pai, em toda necessidade, e guardados, Pai, na segurança dos Teus braços, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Pai, e eu abençoo a Tua igreja. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas e doces consolações, a comunhão, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, querido filho, sobre toda a tua casa e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus vivo. Amém e amém.